Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. É uma cartinha pequena, Colossenses tem apenas 4 capítulos, Filipenses, Colossenses. E nós vamos ter como tema principal em Colossenses o capítulo 3. Só que se você olhar aí na sua Bíblia, o capítulo 3 ele começa com uma palavrinha. Acredito que na maioria das versões ela começa com a palavra portanto. É isso? Ou seja, o que o escritor está fazendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, ele está chegando numa conclusão. Visto tudo que eu apresentei para vocês no capítulo 1 e no capítulo 2, portanto, agora, então para a gente poder entender o que está aqui no capítulo 3, é muito importante que a gente entenda primeiro o que Paulo trouxe para nós nos capítulos 1 e 2. E a gente entender um pouco aqui do contexto dessa cidade de Colossos. Porque assim como a carta de Colossenses ela é pequenininha, ela tem só 4 capítulos, a cidade também era uma cidade pequena. Se você pegar lá para aquela época, Colossos ficava muito perto da grande capital da Ásia, que era Éfeso, bem conhecida, né? Nós conhecemos bem a carta de Paulo aos Efésios. Você imagina que Éfeso tinha 200 mil habitantes naquela época, bastante gente. E Paulo gastou 3 anos do seu ministério em Éfeso. Então Paulo nem mesmo visitou Colossos. Mas como que chegou a mensagem para Colossos? Enquanto Paulo pregava, um rapaz chamado Epáfras escuta o evangelho. E quando ele volta para sua terra natal, acontece aquilo que todo cristão cheio de Deus, que recebeu o evangelho, que está apaixonado pela mensagem do evangelho faz, ele compartilha o evangelho com as pessoas lá, e ali em Colossos se forma uma pequena igreja. Isso acontece por volta aí de 52, 55 depois de Cristo. Os anos se passam, o apóstolo Paulo é preso, uma de suas muitas prisões. Essa prisão dele é uma prisão, vamos dizer assim, se pode se dizer, uma prisão mais leve. Ele está ali, uma prisão domiciliar em Roma. E olha só o carinho de Epáfras, a gente já pode perceber, né? O amor desse jovem pela igreja. Ele vai até Roma. Imagina sair da Ásia, passar por tudo lá, ir até Roma, falar com o apóstolo Paulo. Paulo, apesar de estar preso por ser uma prisão domiciliar, a sua primeira prisão, depois seria uma prisão muito mais difícil, que ali ele iria para a sua morte, mas nessa primeira prisão Epáfras tem acesso a Paulo. Ele consegue conversar com Paulo e falar sobre a igreja e trazer notícias da igreja. E aqui eu e você já podemos ir percebendo o amor que aqueles que recebem a Cristo começam a compartilhar pelos santos, pela igreja, pela comunidade da fé. A gente pode começar lendo ali no capítulo 1, versículo 9 e 10, veja só, o carinho, o amor de Paulo por uma igreja que ele nem mesmo conheceu. Foi outra pessoa que plantou aquela igreja. Mas veja o amor, porque os laços que unem Paulo àquela igreja são os laços do sangue de Cristo. E olha o que Paulo diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Olha só, por que Paulo orava pela igreja? Qual é o grande objetivo do apóstolo Paulo e de Deus para com cada um de nós da igreja? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Olha só, eu e você existimos para agradar ao Senhor. E olha só, como que isso acontece? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que maravilhosa só essa abertura da carta de Paulo. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo daqueles que amam a igreja. Fazer com que cada um dos nossos irmãos cresça no conhecimento, frutifique e possamos agradar ao Senhor. Mas Epáfras também não traz apenas coisas boas. Ele vai trazer notícias de problemas doutrinários. O que é um problema doutrinário? Problema doutrinário, querido, é tudo aquilo que dentro de uma igreja
se desvia dos fundamentos dos apóstolos. A Bíblia tem aquilo que chama de fundamento dos apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus, eles lançaram os fundamentos, os alicerces da fé cristã. Aquilo que Jesus ensinou, a palavra de Cristo. E a igreja, os líderes, os pastores têm a responsabilidade de erguermos as igrejas sobre o que é o fundamento dos apóstolos. Agora, tudo aquilo que se desvia disso é um desvio doutrinário. E Epáfras, como um bom líder, ele vem e traz para Paulo problemas doutrinários da igreja de Colossos. Tudo aquilo que não estava de acordo com a verdade bíblica. E talvez alguém me pergunte aqui, né? Mas isso importa? Será que a doutrina correta importa? Estava aqui conversando com o Fábio sobre isso, né? Será que a doutrina certa importa? Talvez alguém diga assim, esse negócio de discutir teologia, isso não é só para os teólogos? Deixa isso para o pastor. Será que nós cristãos aqui, cada um de nós, a gente deve se preocupar com teologia? E nisso tem um livro escrito pelo R.C. Sproul, um livro muito interessante, e o título do livro é assim, Somos Todos Teólogos. E nesse livro ele vai provar justamente que cada um de nós aqui, todos que estão aqui sentados, cada um de nós tem uma visão de Deus. Cada um de nós tem pensamentos sobre Deus. E tudo aquilo que eu penso a respeito de Deus, isso é fazer teologia. Mesmo você que diz, eu não quero ler a Bíblia não gosto, isso aí eu acho que não é para mim. Mas saiba, no teu dia a dia você está fazendo teologia. Porque cada conceito que você tem a respeito de Deus, você está fazendo teologia. A grande questão é, será que eu e você estamos pensando biblicamente a respeito de Deus? Vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu encontro pessoas, eu vou conversar com elas, eu vou falar sobre Deus e a pessoa vai dizer, nossa, eu sou muito temente a Deus, todo dia eu levanto de manhã, eu faço a minha oração, e você, poxa, que legal. E aí você continua a conversa, daqui a pouco a pessoa diz assim, só que eu não acredito nesse negócio de inferno. Isso aí não é verdade, porque como que um Deus bom vai mandar pessoas para o inferno? Percebe? Ele criou uma imagem de um Deus, ele fez teologia, mas teologia errada. Porque a Bíblia e o nosso Senhor Jesus falou amplamente sobre o destino dos ímpios, que é o inferno. Mas ele fez teologia, só que fez uma má teologia, ou seja, todos nós aqui, queridos, fazemos teologia. E você faz isso todos os dias. A pergunta que fica, será que eu estou fazendo teologia boa, baseada nas Escrituras e no fundamento dos apóstolos, ou eu estou vivendo desvios doutrinários? Essa é a grande questão. E nesse livro, R.C. Sproul traz uma frase maravilhosa. Ele diz assim, olha, a teologia, acho que está ali, né? A teologia, ela é prática. Ou seja, a teologia influencia no meu dia a dia, na prática da minha vida. Ela molda como vivemos, como amamos e como enfrentamos o sofrimento. Olha só, se você pensa errado sobre Deus, você viverá de forma errada. Esse é o grande problema do desvio doutrinário. Quando eu penso errado de Deus, os meus caminhos serão errados. Por isso que é tão importante quando a gente pensa em doutrina, em teologia, que às vezes essa palavra nos assusta, mas teologia é o ensino das coisas de Deus, é o estudo das coisas a respeito de Deus, é o buscar entender Deus pela sua revelação máxima, que é as Escrituras. Eu e você agora estamos diante da maior autoridade que pode existir, é a Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui apenas contemplando, e eu vou apenas expor para vocês a carta aos Colossenses, e não há autoridade maior que as Escrituras. É disso que a nossa vida depende, os nossos caminhos. E a gente tem que parar para pensar, será que os conceitos que eu criei na minha mente sobre como criar meus filhos, como estabelecer o meu casamento, como agir no meu trabalho, será que todos esses conceitos na minha vida estão de fato dentro da reta e sã doutrina dos apóstolos? Essa é a grande questão. Por isso que teologia é tão importante, e por isso que você vai perceber que em todas as epístolas paulinas, Paulo escreve por quê?
para corrigir erros doutrinários. É para isso que Paulo escreve. E aqui em Colossos não era diferente. Havia um desvio doutrinário ali. Pelo menos um deles que eu quero frisar aqui com vocês, que era o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é uma tentativa do homem de salvar a si mesmo. E aqui é muito importante você entender isso. Legalismo é a tentativa de eu me salvar. Ou seja, eu quero ter Cristo, só que mais alguma coisa. E então isso me salva. Veja lá, Colossenses 2,16. Paulo está alertando e dizendo assim, olha, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação à festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. 2, do 20 a 23, olha só o que Paulo vai falar. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Veja só, Paulo está falando, olha, parem com esse negócio, com essas regras. E ele vai dizer, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Veja só, Deus deu para o seu povo judeu leis, regras, a guarda do sábado, tantas coisas que Deus foi dando para o povo de Israel. Mas nós sabemos que os escribas, os fariseus começaram a criar regras em cima dessas leis. Um monte de minúcias, e é o que Paulo está dizendo, regras de homens. Deus falou, descanse no sábado, e eles começaram a criar, não, olha, você até pode carregar alguma coisa, mas olha, passou de 3 quilos é pecado. Começaram a criar um monte de minúcias. E o que aconteceu aqui? E Paulo está falando assim, tudo isso aí não tem valor. Se você se apegar a essas regras, isso não vai ser suficiente para a vossa santificação. Paulo está querendo chegar, lembra que eu falei no capítulo 3? E no capítulo 3 é onde Paulo vai abrir para nós a essência da santidade. Como que eu posso viver uma vida santa? Só que Paulo primeiro está fazendo o quê? Ele está limpando o caminho. Olha, gente, não é por esse caminho. O caminho do legalismo é errado. E isso aconteceu muito porque, isso aqui é importante a gente entender, no início da igreja cristã, essas igrejas que se formavam nessas regiões, tinha uma mistura do gentio, que é todo aquele que não é judeu, e do judeu. O gentio vinha sem costume nenhum, vinha com seus deuses pagãos, ouvia de Cristo e deixava os seus deuses. Agora o judeu não, ele vinha com toda uma bagagem, sacrifícios, comidas proibidas, e estava tendo esse choque, gentios e judeus juntos, e o judeu dizendo, olha, não, Cristo salva, só que você também tem que fazer mais isso aqui, e Paulo está dizendo, não, cuidado, Cristo é suficiente. Esse é o tema da carta, a suficiência de Cristo. O tema dessa carta, o tema central dessa carta de Paulo é justamente isso, olha, Cristo é totalmente suficiente para a minha salvação. E isso aí a gente vai ver como é o que Paulo está trabalhando o capítulo 1 e 2 inteiro. Veja só no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Olha o que Paulo vai dizer a respeito de Jesus. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha só a obra de Jesus. Alguém aqui entre nós pode dizer assim, olha, eu sou capaz de cumprir a lei perfeitamente? De cumprir os mandamentos de Deus perfeitamente? Nenhum de nós. Nós sabemos disso. Sabemos que somos fracos, falhos.
É isso que a lei fez para nós. A lei, ela é justa e boa, Paulo vai dizer. Só que a lei, ela expressa a perfeição de Deus. Então a lei, ela é colocada diante de mim e ela mostra a minha incapacidade de me justificar diante de um Deus santo. Esse é o objetivo da lei. Só que o judeu pegou essa lei e disse assim: deixa comigo, pode deixar, bateu no peito e falou: é comigo, eu vou dar jeito nisso aí, eu vou cumprir. E eles preferiram a sua justiça própria, desprezando a justiça de Deus. Mas olha o que o texto está falando para nós cristãos: eu não confio na minha justiça, eu sei que Cristo cancelou a minha escrita de dívida. Essa lista enorme que a lei gera por causa dos meus pecados, olha o que o texto diz: foi cancelada. Jesus pegou na cruz, rasgou. Todo o meu pecado foi tudo colocado em Jesus. Sabe, fazer campanha, tantos dias, maldição hereditária, em Jesus, querido, nada mais disso existe. Tudo foi cancelado na cruz. Veja só, despojados poderes e autoridades. Eu tenho que fazer uma campanha forte lá para desmanchar aquela obra que fizeram sobre mim. Não tem mais isso, querido. Tudo foi vencido na cruz. Cristo fez uma obra perfeita. Ele triunfou sobre tudo isso na cruz e Ele me justificou plenamente. Eu estou justo, lavado. Eu preciso entender que isso é uma questão de posição. Não depende de quem eu sou, não depende das minhas obras. Cristo me coloca agora diante de Deus, lavado, justificado pelo seu sangue. Isso é justificação, ok? Nós vamos chegar na santificação. Mas até aqui não há obra. Por quê? Por que Jesus pode fazer isso? E Paulo vai dizer: porque Jesus é tudo. Veja, Jesus não é um semideus. Tem muitas religiões que tratam Jesus como um semideus. Dizem que eu e você, se a gente for bem regrado, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente chega numa elevação de Jesus. Jesus é um ser espiritualmente elevado. Não. Jesus é tudo. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele vai mostrar para nós um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 15 a 18. Paulo diz assim: olha, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e olha só, e nele tudo subsiste. Cristo não apenas criou tudo, mas tudo subsiste por causa dele. Olha só, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Como não amar a igreja, querido? Como eu não chegar aqui e já me sentir irmão de vocês? Porque Cristo é meu cabeça, é o cabeça de vocês. Se vocês estão nele, vocês são meus irmãos. Eu amo cada um de vocês porque nós somos irmãos em Cristo. E o nosso destino, a eternidade com Ele. Ele é o cabeça do corpo, é o primogênito dentre os mortos, para que, olha essa palavra, em tudo tenha a supremacia. Lembra do tema da carta? Supremacia de Cristo, a suficiência total de Jesus. Paulo está estabelecendo isso. Capítulo 2, versículo 3, ele diz: nele e em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha só, às vezes as pessoas passam a vida buscando filosofias as mais diversas, e olha o que a Bíblia diz: se você aplicar teu coração às Escrituras, você vai encontrar todos os tesouros, não são alguns, todos os tesouros que você precisar para a tua vida, está em Cristo e na sua palavra. Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lembra que eu te falei que alguns dizem: Jesus é um profeta, Jesus é um grande profeta. Nós reconhecemos Jesus, sim, Ele é um profeta, mas Ele acima de tudo, Ele é Deus. A plenitude da divindade, não foi uma partezinha de Deus, não é que Deus se dividiu e um pedacinho de Deus veio para a terra. Não, o que nós temos em Cristo é aquilo que nós conhecemos como a união hipostática. É
plenamente Deus e plenamente homem. Plenamente Deus para ser perfeito em nosso lugar e plenamente homem para poder morrer na cruz no lugar de um pecador como eu. Esse é o Cristo que eu e você servimos. Ou seja, Ele fez tudo, Ele é tudo, e Paulo ainda vai mostrar assim, olha só, igreja, além dele ter feito tudo, além dele ser tudo, Ele fez isso enquanto eu e você estávamos fazendo o quê? Enquanto ainda éramos pecadores. Veja lá, Colossenses 1, 21, 22. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus. Lembra o nosso alvo? Qual que é o nosso alvo? Ser apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E eu quero que você preste atenção nesse texto ali que nós lemos, ali no versículo 21. Nós estávamos separados de Deus, aonde? Em nossas mentes. Pode repetir comigo? Nós estávamos separados de Deus em nossas mentes. Olha onde que eu e você, o texto diz assim, olha, nós éramos inimigos. Não é pouca coisa isso, querido. Eu e você, antes de Cristo, éramos inimigos de Deus aqui, na mente. E por que isso é tão importante? Porque às vezes nós temos uma visão errada do que é impiedade, do que é ser um ímpio. Às vezes a gente pensa que o ímpio que a Bíblia fala é só o ladrão, é só o corrupto, é só o assassino. E a gente olha às vezes para uma pessoa lá do nosso trabalho, uma pessoa íntegra, fiel à sua esposa, ama seus filhos, cuida bem da sua casa. E a gente pensa que ele não tem como ser um ímpio, porque os seus atos externos são todos bons. Mas o que a Bíblia vai dizer é que não importa se essa pessoa não está em Cristo, por mais que seus atos externos sejam bons, aonde que ele é inimigo de Deus? Em sua mente. O que isso quer dizer? Esse texto aqui, ele quer falar isso, que na nossa mente, na mente do ímpio, na nossa mente antes de receber Cristo, a nossa maneira de pensar, de sentir e de decidir os rumos da nossa vida era hostil para com Deus. Veja, no Romanos capítulo 8, se você quiser abrir lá, Paulo vai trazer para nós essa diferenciação entre o ímpio e o cristão. E no capítulo 8, no versículo 5, Paulo começa a dizer, olha só, quem vive segundo a carne, aquele que está no mundo e ainda não está em Cristo, ele tem a mente, de novo aqui a mente, percebe como a gente está indo para a questão da santidade? A sua mente é voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Por quê? O Espírito aqui é o Espírito Santo. Quando eu recebo Cristo, eu sou selado com o quê? Efésios 1,13. Com o Espírito Santo. Agora eu sou capacitado a viver inclinado para o Espírito. Aquele que não recebeu Cristo, ele vai viver inclinado para onde? Para a carne. Ele não tem outra escolha. Aí ele vai dizer aqui, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, de novo essa palavra, é inimiga de Deus. É isso que nós éramos. Por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazer isso. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o problema do homem ímpio, você percebe, querido, não é apenas, vamos colocar assim, entre aspas, apenas as imoralidades externas. É muito bom quando alguém pelo menos consegue viver sem ser um imoral externamente, que todos sabem que é um corrupto, que é alguém mau, um assassino. Mas a nossa maneira de pensar nos faz inimigos ou amigos de Deus. Veja só Filipenses 3, 18 e 19, esse texto é muito interessante. Paulo vai dizer assim, olha,
Pois como eu já lhes disse repetidas vezes, agora eu repito com lágrimas. Há muitos entre vocês, Paulo está escrevendo para a igreja, que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E a gente pode pensar, depois de uma sentença dessa, Paulo vai falar quem são os inimigos da cruz de Cristo. E às vezes a gente pensa, poxa, lá vem, né? Lá vai vir aquela lista de Paulo, os estupradores, os assassinos. Olha quem que Paulo vai falar. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Óbvio, todo que vive como ímpio, como inimigo de Deus, é a perdição. Mas olha a característica, o seu Deus é o estômago. E ele tem orgulho do que é vergonhoso e só pensa nas coisas terrenas. Percebeu? Por mais que seja aquele seu amigo do trabalho, aquela pessoa que você vê idônea, mas a palavra de Deus diz, ele vive só para as coisas terrenas. Ele não ama a igreja de Cristo, ele não ama o evangelho de Cristo, ele não pensa nas coisas celestiais, ele não cogita as coisas de Deus. Ele só pensa nas coisas terrenas, e não está falando de pecados externos aqui, está falando da mente, da inclinação do coração, e a Bíblia diz, inimigo da cruz, destino, perdição eterna. Veja que grave. E isso, querido, é o que eu e você éramos antes de Jesus. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que Jesus não fez um adendo à nossa vida. Sabe, quando a gente vem para Jesus, às vezes tem aquele testemunho que a gente escuta, pô, eu estava na droga, eu estava perdido, eu encontrei Jesus. Parece que esse cara assim, esse Jesus fez a diferença. Agora eu já estava na igreja, vivia certinho. Mas quando a gente entende isso, a gente entende que Jesus fez toda a diferença. Porque Ele fez por mim aquilo que era impossível. A minha mente, por mais corretinho que eu tentava viver, era totalmente contrária aos propósitos de Cristo. Eu era incapaz de amar a igreja dele, sem Ele primeiro me resgatar e colocar o seu Espírito Santo em mim. É isso que Cristo faz, e quando a gente volta para Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz assim, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que nós já lemos, e ele vai dizer assim, olha, você igreja, por você estar nele, é isso que eu quero que você preste atenção, essa é a minha posição e a sua, se você já confessou Jesus como Salvador, você está nele, é como alguém que agora foi tirado de um local, imagine que aqui é o charco de lodo, a impiedade, e aqui é Cristo, a rocha. Ele pegou e nos colocou nele. Eu estou agora numa nova posição. E o que acontece? Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade, e vocês receberam a plenitude. Eu e você recebemos a plenitude do Espírito Santo. Esse Espírito Santo habita em nós. Nós estamos nele. Jesus fez tudo o que era preciso para a minha justificação. Lembra lá na cruz, Jesus está lá e ele diz, está consumado. Não existe mais nada que eu possa acrescentar a essa obra, mais nada. Nenhuma obra minha será suficiente para acrescentar, porque ele fez tudo. E qual é a minha parte? Talvez alguém pergunte. A minha parte é viver de acordo com essa verdade. É viver de acordo com aquilo que já foi feito por Cristo na cruz. Colossenses 2, 6 e 7, olha só. Ele vai dizer, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, a justificação está aqui, nessa primeira parte do texto. A gente recebeu o Cristo, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei, e aí eu recebi Cristo. Só que tem uma segunda parte aqui, ali é a santificação. Paulo está dizendo agora, vocês continuam a viver nele. Você recebe, mas não acaba por aí. É aí que a vida começa. É aí que a aventura começa. É agora eu vou viver em Cristo Jesus. Como que eu vivo? Enraizado, edificado nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Então, esse é o caminho que Paulo nos faz seguir, capítulo 1, capítulo 2, para então a gente poder chegar no capítulo 3, onde nós vamos receber essas orientações da vida santa. O que então agora é a vida santa de um cristão?
O que Deus espera de mim e de você agora em Cristo Jesus? E você vai observar, enquanto a gente for ler aqui, que no capítulo 3, Paulo está sempre falando assim, olha, façam, pensem, são ordens diretas. Enquanto a gente for ler, observe isso, são ordens. Paulo nos diz assim, olha, agora vocês vão fazer um jejum, uma campanha de oração aí na igreja, para que Deus fortaleça vocês, para que vocês sejam capacitados. Não, ele só diz agora façam, porque vocês agora estão nele, vocês agora têm o Espírito Santo em vocês. Isso ficou para trás, capítulo 1 e 2, o escrito de dívida ficou para trás, agora façam. Por quê? A vida nova, querido, que é o nome da nossa igreja, a vida nova que nós recebemos em Cristo não é um sentimento. Às vezes a gente fica esperando sentir alguma coisa para agir. Ah, Senhor, fala comigo se eu devo falar o evangelho para o meu amigo lá no trabalho. Querido, já falou em todas as páginas da Bíblia, anunciai, proclamai. Eu não preciso sentir, eu preciso agora agir. Então, a vida nova não é fruto de sentimento, não é fruto de experiências sobrenaturais. A vida nova é agir de acordo com aquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Já fez, já está consumado, agora eu vivo, agora eu amo a igreja, agora eu ofereço minha vida para a igreja, agora eu ofereço meus dons para a igreja, agora eu ofereço tudo para a igreja, eu evangelizo, eu falo de Cristo, por quê? Já está feito. E Paulo vai dizer agora façam. Por isso que a ordem das cartas de Paulo são sempre assim. Nos primeiros capítulos ele traz para nós a doutrina, o que foi feito, e nos outros capítulos, agora o que nós vivemos. Romanos é assim, né? De 1 a 11, doutrina, verdade. 12 em diante ele vai falar, portanto, e Colossenses é a mesma coisa. E esse processo, isso aqui é importantíssimo antes de a gente chegar no capítulo 3, nós entendemos de maneira muito clara que o que nós temos no capítulo 1 e 2 é a justificação, que é totalmente feita por Cristo, sem a minha participação. Lembra onde que eu estava enquanto Jesus me justificava? Morto em delitos e em pecados. Já viu um morto levantar a mão? Aí Jesus estende, o morto levanta, cada um faz um pouquinho. Não, o morto está morto. Jesus quem? Me levanta, me tira e me coloca com Ele. Justificação é obra de Cristo. Santificação, eu e você vivemos. Veja só, vamos entrar ali no Colossenses, capítulo 3. A essência da santidade. Veja como é que ele começa com aquele portanto que a gente falou. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que eu agora vou fazer? Paulo está apelando para a nossa lógica. Olha, você ressuscitou com Cristo. Agora o que você faz? Procura as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Veja que a gente está de novo na mente aqui, ó. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês morreram. Paulo lembra de novo de algo que já aconteceu. Não é o que vai acontecer. Paulo está dizendo, já aconteceu, vocês morreram. Agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você veja que ele está falando aqui, ó, pensem nas coisas que são do alto, constantemente, mantenham o pensamento de vocês. Eu queria perguntar para vocês, algo que foi um tema bem curioso no nosso PGM alguns tempos atrás. Quem aqui gostaria de saber a vontade exata de Deus para a sua vida e para os seus caminhos? As vontades exatas de Deus, eu gostaria. Cada detalhe. E eu percebi no nosso PGM que todo mundo queria a mesma coisa. Ah, se Deus me mostrasse os caminhos. Ah, eu tenho essa decisão para tomar, como eu queria saber, entender a vontade de Deus. E todo mundo expressou essa mesma vontade. Agora, pergunto para vocês aqui, aonde que a vontade plena de Deus está estabelecida para nós, aqui nessa terra, nesse mundo? Na Bíblia, Escritura Sagrada. Aí a terceira pergunta que é necessário ser feita: quantos de nós meditamos nela de dia e de noite, como se nossa vida dependesse disso, porque depende? Percebe a incoerência?
Todos queremos os caminhos de Deus. Todos queremos a vontade de Deus. Todos sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Mas muito poucos são os que meditam nela de dia e de noite. Em todo o tempo, como é a ordem, meditar nessa palavra de dia e de noite. E por isso que às vezes é difícil esse confronto quando a gente para e é confrontado pela palavra de Deus. Porque Paulo está simplesmente dando uma ordem. Porque às vezes vai ter alguém que possa dizer: ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Mas veja que Paulo não está nos perguntando isso. Ele está dizendo: pensem. Você foi capacitado para tal. O Espírito Santo está em você. Agora, pense nas coisas do alto. E a gente pode parar e aqui tentar fazer uma teologia e dizer, mas talvez aí Paulo está querendo dizer, quando ele fala pensar nas coisas do alto, talvez ele está falando para mim abrir a janela da minha casa, olhar para a natureza e começar a contemplar as estrelas e agradecer a Deus pelo sol, pela lua. Talvez é isso que Paulo quer dizer. Querido, por isso que teologia é tão maravilhoso, porque a teologia, quem interpreta a Bíblia? É a Bíblia. E a gente segue no versículo 16 do capítulo 3, olha aí na sua Bíblia. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer quando ele diz, pensem nas coisas do alto? E aqui é a resposta. É assim, é habitar ricamente em vocês a palavra de Jesus. Tudo que nós temos no Antigo Testamento, Jesus vai dizer lá em Lucas 24, que aponta para ele. Lembra Jesus conversando no caminho de Emaús? Tudo é a meu respeito. E tudo que eu tenho no Novo Testamento é a respeito dele. A Bíblia inteira é sobre Cristo, é sobre a salvação de Deus. E Jesus está falando aqui, Paulo está dizendo, olha, pensar nas coisas do alto é permitir que essa palavra habite de maneira rica, abundante. Não é pouquinho, não é quando der tempo. Paulo está dizendo, você quer ser santo, você quer viver uma vida agradável a Deus, não tem atalho. Você vai precisar mergulhar a sua mente, que é uma mente natural, uma mente carnal, porque nós somos caídos. Agora eu preciso mergulhar essa minha mente na palavra de Deus. Lembra de Romanos capítulo 12, bem conhecido nosso, no versículo 2, ele vai dizer, Paulo também fez a mesma coisa, ele passou a carta de Romanos toda dizendo, olha, não tem ninguém que busque a Deus, todos estão condenados, todos estão perdidos, mas Cristo os reconciliou, agora vocês têm paz com Deus. E aí no capítulo 12 ele chega e diz assim, agora não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, olha aqui a mente de novo, renovação da minha mente, para que vocês possam ser capazes, lembra de quem todo mundo quer a vontade de Deus? Mas a vontade de Deus está aqui, ó, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu mergulho a minha mente na palavra de Deus, a palavra de Deus vai me lavando, daqui a pouco quando eu chego na situação lá no trabalho, aí o Espírito Santo vai poder me conduzir, porque eu já conheço aquela palavra, e eu tomar as atitudes corretas. As situações no casamento, os momentos difíceis com filhos, com esposa, o Espírito Santo faz você lembrar. Lembra de Jesus falando, o Espírito Santo vos fará lembrar das palavras que eu vos disse. Mas o Espírito Santo não faz as palavras aparecerem do nada. E às vezes a gente pensa que com uma oração forte a palavra vai vir do nada. Não vai. Deus não estabeleceu que essa seria a forma. Ele disse, eu e você seríamos santificados dessa maneira. De maneira que a palavra habite ricamente. Colossenses 3,3, olha o que ele vai dizer. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. São duas coisas bem distintas aqui, né? No versículo 3. Nós morremos. Quando eu recebo Cristo, o que aconteceu comigo? Eu morri. O batismo não é isso? É o sepultamento. É disso que ele está falando. Ou seja, Paulo está apelando aqui, nessa primeira parte, a nossa coerência. Ou seja, você morreu para o mundo, como que você agora vai continuar pensando como o mundo?
vivendo como o mundo e amando as mesmas coisas do mundo. Ele está dizendo, não tem sentido, querido. Lembra do apóstolo João, lá em 1 João, ele vai dizer para nós no capítulo 2, ele vai dizer assim, não amem o mundo nem o que nele há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebe, querido, a maneira de pensar do mundo, tudo que está no mundo não é para nós. Nós não estamos mais vivos para isso. Nós morremos com Jesus. E agora existe uma vida escondida com Cristo. A maior tragédia de um cristão é entender tudo que ele não pode. Não, agora eu não posso mais ir em tal lugar, porque lá é mundano, eu não posso mais fazer isso aqui, porque isso aqui é mundano. Ele até entendeu que ele morreu com Jesus e ele se priva de um monte de coisa. Só que ele não entendeu a segunda parte do versículo 3. Vocês morreram e agora tem uma vida escondida com Cristo. Tem uma vida para mim viver, uma vida nova com Jesus. E essa vida, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele diz assim, olha, nessa nova vida eu levo cativo todo o pensamento para tornar ele obediente a Cristo Jesus. Percebe que essa nova vida está sempre falando sobre a mente, sobre a inclinação dos meus pensamentos. Se eu quero viver escondido em Cristo, eu preciso conhecer Ele profundamente, mas tudo começa na minha mente. A gente às vezes quer saber a vontade de Deus para nós em muitas coisas, mas a Bíblia diz inclusive o que eu devo pensar. Essa é a grandeza da palavra de Deus, ela não só orienta os meus caminhos, mas Ele vai ensinar o que eu devo pensar, e Ele diz, eu quero que você pense biblicamente. Lembra lá do início? É isso que Deus quer para nós, que nós tenhamos a palavra de Cristo, transformem a mente de vocês. E por que isso é tão importante? A gente vai encontrar a resposta disso na segunda parte do capítulo 3. Nesses primeiros versículos que nós lemos, de 1 a 4, ele disse, agora pensem, coloquem a mente de vocês em Cristo, lavem a mente de vocês na palavra de Deus. E aí olha o que acontece. Aí ele diz, olha, fazendo assim, vivendo isso, permitindo que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, olha só, tudo que é o problema do ser humano, olha a lista lá. Assim vocês vão fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Você luta contra a imoralidade sexual e não consegue vencer? A palavra de Deus está dizendo, está aí a solução. Lave a sua mente na palavra de Cristo. Impureza, paixões, desejos maus, ganância, idolatria, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha só, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. Percebe as palavras de autoridade? Abandonem. Percebe aqui? Ele não está dizendo agora orem para que vocês tenham força. Não, Paulo só diz assim, abandona. Deixa isso. Ah, o vício não consigo. Abandona. Deixa para trás. Todas essas coisas. Ira. Ah, eu sou pavio curto, eu sou assim, eu nasci nesse jeito, a minha família. A palavra de Deus diz, você já tem o Espírito Santo, abandona a ira. Eu falo mesmo, abandona, deixa isso. Indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Olha como a Bíblia nos dá tudo detalhe para a vida. E ele fala, agora viva, você está capacitado para viver isso, a santidade. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Tudo já aconteceu com suas práticas. E agora vocês se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. E aqui é a santidade. Em conhecimento. Como é que eu sou renovado? É sempre essa palavra, querido. Conhecimento. Lembra do início da carta? Desde que eu ouvi falar de vocês, eu estou sempre orando para que vocês cresçam no conhecimento de Cristo. Esse é o objetivo da igreja. Não há outro alvo para mim e você, como filhos de Deus, do que crescer no conhecimento. Se eu não estou crescendo no conhecimento, para me tornar agradável a esse Deus que fez tudo por mim,
eu não estou vivendo o Evangelho. E aí Paulo diz, olha, é o que vocês precisam, você precisa matar o pecado na fonte. E aonde é a fonte de todo pecado? Na mente. É ali que começa, lembra do Sermão do Monte? Tão conhecido o Sermão do Monte de Jesus lá em Mateus capítulo 5, o que Jesus diz? Ouvistes o que foi dito. Aí Jesus começa a trazer aquela lista: não matarás, não adulterarás. Aí Jesus fala, percebe o que os fariseus, os escribas focavam na prática do pecado. E aí Jesus diz assim, ó, mas eu porém vos digo, se você se irar, aí Jesus trouxe para onde? Para o coração. Jesus trouxe para a mente, olha, você não pode nem mesmo se irar, não alimente isso na sua mente, não cobice, porque se você cobiçar, você já é culpado do adultério. Percebe? Jesus diz assim, ó, vocês estão preocupados com exterioridades, vocês estão preocupados só com a prática, mas eu quero algo muito mais profundo para vocês, eu quero a santidade. Porque Jesus vai dizer que é do coração do homem que nascem o quê? Pensamentos errados, homicídios, adultério, tudo nasce no coração. O coração nosso é enganoso, é caído. E é lá, exatamente lá, que Paulo vai dizer que tem que morrer. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Percebe? Eu tenho duas escolhas, ou eu vivo de acordo com a carne, ou eu vivo de acordo com os meus impulsos, e o destino disso é a morte. Ou eu entendo a minha posição em Cristo Jesus, agora eu sou morada do Espírito Santo, e agora eu vivo de acordo com isso, e aí eu vou viver santidade. E não, porque não adianta ele estar dizendo, eu pensar, eu não faço essas coisas erradas, mas o meu coração está afastado de Deus, a minha mente está afastada de Deus. Porque eu e você, querido, em Cristo Jesus nós temos um alvo. Jesus vai falar em Mateus 5,48, ele fala assim, olha, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E talvez agora a gente pense, mas então você está pregando de novo a salvação pela perfeição. Jesus falou, olha, vocês têm que ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas lembra que Paulo passou o capítulo 1 e capítulo 2 dizendo, não é isso, vocês já foram justificados por Cristo. Eu agora já fui justificado, mas quando eu sou justificado e eu recebo Cristo, eu vivo para o propósito que Deus me chamou. E aí eu te convido a ler Romanos 8, 29, para a gente entender o propósito de Deus para cada um de nós. Olha lá, o propósito para mim e para você. Agora, justificados em Cristo Jesus, eu não me conformo mais com a minha vida. Olha lá, porque aquele que de antemão me conheceu, ou seja, aquele que escreveu os meus dias quando eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, me conheceu. Ele também me predestinou, ou seja, cada um de nós aqui, Deus tem um plano. E é o mesmo plano. Olha lá o plano. Para que eu e você sejamos conforme a imagem do seu Filho. Essa é a vontade de Deus para você, querido. Se você precisava de um propósito na tua vida, se você às vezes pensa, qual será o propósito de Deus para a minha vida? O propósito dele é que você seja como Cristo. Veja que propósito elevado que Deus tem para nós. Às vezes nós nos conformamos com vidas tão pequenas, olhar tão baixo aqui só para as coisas desse mundo, quando Deus criou, chamou cada um de nós para sermos como Jesus, como o seu Filho. E olharmos para Ele e dizer, eu preciso ser como Jesus. E aqui é o caminho para a gente encerrar, que a gente precisa, para ser como Cristo, eu preciso justamente fazer aquilo que nós lemos em Colossenses capítulo 3,16, que é o texto que eu quero que você grave na sua mente. Se de tudo aquilo que eu falei aqui para você, você for esquecer, grave só Colossenses 3,16. Essa é a essência da santificação. Eu já sei que eu sou justificado em Cristo, mas agora eu quero viver essa vontade. Assim como eu recebi Cristo, eu quero andar nele. E aí você pergunta, como eu faço?
Decore isso aqui, Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Essa é a essência da santidade. Eu quero te convidar a ficar de pé. E antes de nós cantarmos a canção e orarmos, eu queria te fazer lembrar de uma ilustração bíblica. Todos aqui eu acho que conhecem a parábola do filho pródigo, né? Bem conhecida a nossa. Filho pródigo pede a herança do seu pai, sai da casa, esbanja todos os bens, volta arrependido, o pai o abraça, o recebe. Você lembra do irmão mais velho, qual foi a reação dele? O irmão mais velho olhou tudo aquilo, e aí ele falou para o pai dele: olha pai, eu nunca transgredi nenhum mandamento seu. Lembra do legalismo que nós falamos lá no início? Nunca transgredi, eu estou aqui, eu sou cristão há 30 anos, eu nunca fiz nada de errado, faço tudo certinho. E olha o filho falando para o pai: e mesmo assim, tu nunca me deste isso que tu fez para o teu filho. Tu nunca me deste uma festa dessa, eu nunca participei de nada disso. Percebe? O filho na casa do pai, e ele não usufruía de nada. Ele não usufruía da vida que tinha, que podia ter com o seu pai. Aí Jesus fala, aí o pai da parábola fala assim: olha, meu filho, tudo que eu tenho é teu. E essa é o que eu digo para nós, é a maior tragédia que a gente pode ver como cristãos, é estar na igreja, é ouvir constantemente pregações, mas nunca curvar o nosso coração e dizer: eu vou mergulhar na tua palavra. E a gente escuta o pastor dizendo: leiam a Bíblia, busquem a palavra de Deus, e a gente volta no final de semana que vem só para se alimentar um pouquinho, porque eu sei que durante a semana eu não vou buscar. Esse é o filho mais velho que ficou em casa, ele não está usufruindo de nada, e o pai está dizendo: filho, tudo é teu, tudo já te foi dado, você já foi colocado em Cristo Jesus, o Espírito Santo. Eu não consigo entender a Bíblia. Como, querido? Se o Espírito Santo que inspirou a escrição dessa Bíblia agora habita em nós, e você tem irmãos da igreja, pessoas que você pode dizer: olha, eu não estou entendendo isso aqui, me ajuda a entender. Como que alguém pode dizer: eu não vou ler porque eu não vou entender? Aí nós agimos e passamos a vida toda agindo como filho pródigo. Estamos na casa do pai, estamos no meio cristão, mas eu não usufruo, eu não me delicio nas maravilhas de Deus, eu não consigo ouvir a voz dele, eu não consigo fazer com que ele seja a minha vida, e poder cantar como a gente canta nessa música: se eu não tenho a ti, Senhor, eu não tenho nada. Se me for tirada a tua palavra, se eu não puder meditar nas tuas palavras, na Escritura Sagrada, eu não tenho nada. Se eu não puder ter comunhão com a tua igreja, eu não tenho nada. Tu se tornar tudo para mim, que Deus se torne tudo para nós, querido. Que a cruz de Cristo seja a razão do nosso viver. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu e você fomos colocados nessa terra. A razão máxima da minha vida e da sua vida é glorificar a Deus. É fazer com que o nome de Deus seja exaltado em Cristo Jesus. Não há outro propósito maior. E quando a gente entende isso, é aí que a vida começa. Apóstolo Pedro: se tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: agora toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e me segue, que agora vai começar a vida. Agora que você entendeu quem Cristo é, agora que eu vou trabalhar em você, agora eu vou transformar a tua mente, agora eu vou fazer você ser igual ao meu Filho, Cristo. Amém, querido? Vamos orar?